No áudio anterior, discorremos um pouco sobre o rei de Tiro, onde procuramos demonstrar que, naquelas palavras proféticas, ele figura como um tipo de Lúcifer. Também foi explicado um pouco sobre o significado e a importância dos tipos na Bíblia. Além do que, procurei destacar o vocábulo hebraico Iná, traduzido para a nossa língua pelo termo lamentação. Vocábulo este que revela principalmente aquilo que Deus sentiu ao ver aquele que era uma das obras-primas de sua criação decair tanto do propósito para o qual tinha sido criado, e imergir tão profundamente em algo tão completamente contrário às excelências de sua própria natureza, para a qual ela tinha sido designada. Agora precisamos seguir adiante, considerando os demais elementos deste revelador texto profético. O próximo parágrafo dessa frase diz o seguinte: assim diz o Senhor Deus, tu és sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Gostaria de chamar sua atenção para um aspecto que me parece muito importante e oportuno discorrermos aqui. Os pensadores e expositores cristãos, em sua grande maioria, e ao longo de toda a história da Igreja, com base nesta declaração, tu és o sinete da perfeição, e um pouco mais abaixo, o trecho que diz, perfeito eras nos teus caminhos, isso no versículo 15, acabaram por concluir e saíram por aí escrevendo e declarando que Lúcifer, quando foi criado, até sua queda no pecado, ele era um ser perfeito. Mas observe que esta declaração a respeito de Lúcifer, nestas linhas, focalizando-o em seu primeiro estado desde sua criação, nunca afirma que ele era perfeito ou foi perfeito. Há uma enorme diferença em ele ser declarado sinete de perfeição, ou perfeito eras nos teus caminhos, e algo como ele ter sido declarado perfeito, como um ser perfeito. Pode-se apresentar alguns motivos plausíveis para justificar essa afirmação. Porém, penso que 2 deles sejam suficientes para convencer sobre isso. E penso também que bastaria pelo menos esses 2 irresistíveis motivos para provar que não é correto aceitar esse conceito tido como certo por tantos. Qual seja, que Lúcifer, em algum momento de sua existência, tenha sido perfeito, ou que tenha sido declarado por Deus ele ser perfeito. Eis aqui o primeiro grande motivo. Só há um ser em todo o universo e por todos os tempos que é perfeito. E esse ser é Deus. Por isso, é muito temerário vincular esta palavra perfeição a qualquer criatura. Perfeição, simplesmente, não pode ser característica de nenhuma criatura. A perfeição é um atributo exclusivo de Deus. E este atributo é daquela espécie de atributo que é identificado e admitido pelos melhores pensadores teológicos como não comunicável. Além do que, quando essa palavra perfeição é vinculada a uma criatura moral, e isso ocorre muitas vezes nas Escrituras, ela remete sempre à ideia de maturidade, de uma condição mais madura da criatura como um ser moral ou um ser espiritual. Por exemplo, Cristo nos ensina e nos admoesta a sermos perfeitos como perfeito é nosso Pai Celeste. Evidentemente, Cristo nos estava ensinando que as perfeições morais de Deus deve ser nosso supremo alvo. Observe que toda essa orientação
da parte do Senhor está circunscrita por elevadíssimas instruções éticas e que deveriam nortear e governar nosso comportamento moral em relação a tudo e a todos. Cristo nunca nos ensinou a desenvolver uma disposição que pretendesse galgar as perfeições ontológicas de Deus, isto é, as perfeições da essência de sua deidade, porque ele bem sabia que isso é impossível a qualquer ser criado. Segundo motivo, como já foi exposto antes, todos os seres morais e inteligentes criados foram criados na dimensão e na condição finita e limitada de suas naturezas. E, justamente por causa disso, todos estão sujeitos a sofrer contínua transformação, que implica em aperfeiçoamento, um crescer contínuo no conhecimento, um processo santificador sempre crescente, uma maior completude de seu ser enquanto ser, um aflorar cada vez mais resplendente de sua beleza, e assim por diante. Estas coisas todas sempre serão um alvo constante e interminável para toda a criatura moral. Quanto às declarações encontradas nas linhas desta profecia a respeito de Lúcifer, proferidas pelo próprio Deus, ao utilizar-se da expressão perfeição, tu és o sinete da perfeição, deve-se notar que este vocábulo hebraico, que se pronuncia mais ou menos assim, Hatam, significa selo, e está mais para a ideia de alguém que, depois de ter feito algo com o qual ficou muito satisfeito, aplicou-lhe um selo de aprovação e de satisfação, que por fim é tornado público. A segunda declaração, no versículo 15, relacionada com o termo perfeito, perfeito eras nos teus caminhos, assinala que Lúcifer, desde o dia em que fora criado, em todo o seu procedimento e disposições interiores, era um ser muito bom, era santo, era reto, era justo e perfeito na medida de sua condição finita e limitada, que caracterizava sua natureza original. Essas palavras, perfeito eras nos teus caminhos, parece indicar que havia nele uma atitude constante que destacava uma excelência moral elevada e que lhe servia como uma marca peculiar, uma espécie de selo que trazia um sinal de aprovação e satisfação do seu Criador. Por outro lado, a expressão caminho nas Escrituras, perfeito eras nos teus caminhos, costuma figurar como um sinônimo de progresso, de um avançar contínuo, de uma jornada de triunfo, de um passar de certo nível para um outro superior. Com tudo isso em mente, poderíamos arriscar parafrasear esta porção da palavra da seguinte maneira, e mais ou menos assim: teu crescimento, teu progresso, teus triunfos eram perfeitos, satisfatórios, ascendentes. Vê, todos esses conceitos ligados com estas expressões está muito longe da ideia de Lúcifer ser considerado em seu estado original, mesmo antes de pecar, como um ser angelical perfeito. Assim, não tenho como admitir que Deus houvesse declarado, sequer uma única vez em toda a Bíblia, que essa criatura angélica fosse perfeita, principalmente baseando-me nessas expressões encontradas aqui, nesta profecia. Posto isso, sigamos adiante em nossas análises. O texto segue apresentando Lúcifer como um ser de grande sabedoria e de uma radiante beleza. A ideia aqui
é que Deus havia conferido qualidades esplêndidas a esse ser. Qualidades tais que provavelmente o tornava singular e destacado em relação a todos os demais seres angelicais. Note, eu disse provavelmente, certo? A próxima declaração de Deus quanto a Lúcifer é: estavas no Éden, jardim de Deus. Essas declarações provavelmente façam referências tanto ao elevado local onde Lúcifer teria sido colocado por Deus, quanto penso que faça também alusão à elevada posição de preeminência que ele desfrutava. Em seguida, o texto faz menção de 9 pedras preciosas, dizendo que Lúcifer encontrava-se inteiramente revestido por elas. Inteiramente, porque o texto diz: te cobrias. A ideia de estar coberto aqui é a mesma de alguém estar cingido por um grande manto que o envolve completamente. Não poucas vezes nas Escrituras, pedras preciosas remete a coisas cujas características são de excepcional excelência, de elevada nobreza e riqueza, e de estupenda beleza. Para se convencer disso, bastaria olhar para a consumação da obra de Deus redentora em Apocalipse. Na descrição da igreja em Apocalipse, poderá ser observado que a igreja agora é vista transformada em uma magnífica cidade, ali nomeada de a Nova Jerusalém, que desce da parte de Deus das mais elevadas alturas. A visão desta cidade descrita pelo apóstolo João é gloriosamente magnífica. 12 pedras preciosas são ali descritas e aparecem nos fundamentos da muralha que rodeia a cidade inteiramente. Ali, o número das pedras preciosas são de 12, enquanto que na palavra profética em Ezequiel, acerca de Lúcifer, se contam 9 pedras preciosas. De número 9, também são as excelências ou os atributos morais que compõem o fruto do Espírito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, os quais são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Bem, penso que aqui caberia uma pergunta. Será que esses atributos morais aqui descritos em Gálatas seriam da mesma espécie que Lúcifer em sua condição original possuía, figurados aqui por essas pedras preciosas? Pensando-se em pedras preciosas, poderíamos fazer a seguinte pergunta: qual é a função de uma pedra preciosa, além de gratificar por sua grande beleza e por seu alto valor aqueles que a contemplam ou a possuem? Bem, cada pedra preciosa possui seu colorido característico, que a diferencia de qualquer outra pedra preciosa ou de qualquer outra coisa. Ora, não é verdade que o colorido de uma pedra preciosa adquire extraordinária radiância quando uma luz incide sobre ela, engrandecendo ainda mais sua beleza e resplendor? Além do que, quando uma luz incide sobre uma pedra preciosa bem lapidada, o efeito é refletir uma luz candente por todos os lados no ambiente em que se encontra, atraindo a atenção e a admiração de todos os que ali estão. Pois bem, se elevarmos isso tudo para a atmosfera espiritual, penso que pedras preciosas podem bem ser uma linguagem figurada utilizada para representar atributos e qualidades do ser. Sobre outro enfoque, note que a luz que torna as pedras preciosas
ainda mais esplendorosas do que naturalmente são, não vêm delas próprias, mas de uma fonte exterior a elas mesmas. Seu poder e função está em refletir essa luz. Neste ponto, é preciso lembrar que todos os atributos e qualidades morais de todos os seres livres e inteligentes que por Deus foram criados são por Ele mesmo munidos de tais atributos e qualidades morais. Acaso não estariam eles representados figuradamente por pedras preciosas aqui? Por outro lado, há quem diga que, em muitos casos nas Escrituras, pedras preciosas apontam para a glória de Deus, ou aspectos de sua glória. Ora, esse ponto de vista corrobora ainda muito mais com o que acima foi dito acerca de pedras preciosas. Ainda mais se pensar que esses atributos e qualidades que caracterizam a essência de todos esses seres morais criados têm como função prioritária refletir a glória de Deus ou aspectos da glória de Deus. Afinal, não é justamente esse o supremo propósito para o qual todas as criaturas morais foram criadas? Assim, mediante tudo isso que vimos até esse ponto, pergunto: por qual motivo não deveria pensar que pedras preciosas relacionadas com Lúcifer aqui não faça referência de forma figurada aos seus atributos e qualidades morais? Muito bem, sigamos com este assunto no próximo áudio.